porque em 2020 não tivemos, porque foi preparado, teve a Covid, 2021 também não, e agora em 2022. Portanto, esta atividade é em comemoração do nosso aniversário. Queremos agradecer a presença dos presentes, dos preletores em particular, destacar a presença do professor Francisco Eugênio, que é professor no Instituto Superior, Esposando, destacar a presença de Madalena Dias, que é o atual vice-presidente, Carlos Matari, que é o atual vice-presidente da Coeso, que vem do BIE, está a trabalhar com o núcleo da Coeso no BIE, é docente no Instituto Superior Politécnico, Maravilha, Gunduma, no BIE. Destacar a presença também do nosso amigo Revu, Salomão Bando. Salomão Bando é o nosso ex-presidente, aqui o Salame, o Arco Samuel, que é o mentor do. Estou muito feliz com a evolução do Salame, que transformou aquela explicação comunitária agora num projeto educativo, numa escola. Salame desenvolve há muitos anos um projeto de explicação na comunidade, no Camau, inicialmente gratuita, alfabetização. Revu também contesta muitos dos problemas sociais, já moderou. Revu tal como o nosso amigo Salame. Então, são apenas pequenas notas do que é a Coeso, quem são os integrantes da Coeso. O professor Adélio Manuel pede desculpas por não poder fazer a presente atividade, por uma situação de última hora. Então, vou colocar a palavra ao nosso amigo Arnaldo para. Bem, nesse momento, após as palavras de boas-vindas do presidente da Coeso, o professor Walter Lopes, vai se fazer então a abertura. Neste momento, Grêmio Web muito cultural para nos brindar com uma poesia antes de começar o nosso banquete. Assim, estamos no final do outro momento. E já nesse momento vamos chamar para a mesa de preletores, primeiro Salomão Panzo, o moderador desta atividade. Salomão Panzo é sociólogo pelo Instituto Superior de Ciência de Educação, não posso entrar, tá? Obrigado. Para o leque de preletores, chamamos primeiro o Gabriel Carlos, sociólogo pela Faculdade de Ciência Social da Universidade do Chile. Ele vai nos brindar com o tema Políticas Sociais de Saneamento Básico para a vida dos habitantes do ano a partir do Distrito Urbano da Engombal, bairro Patrício do Mundo. Diego da Cruz, sociólogo pela Universidade Urbana, também foi já nos brindar. Irá nos brindar com o tema A Percepção dos Moradores da Vila Flora face à caracterização dos distantes. Também pode se juntar à mesa Samuel Nogueira, sociólogo pela Universidade de Agé, de Angola. Irá nos brindar com o tema a influência da publicidade televisiva no consumo de bebidas alcoólicas em jovens universitários. E também pode-se juntar à mesa do vizinho Zeferino Pires, sociólogo do Instituto Superior Politécnico Paulista, irá nos brindar com o tema a influência do Facebook e WhatsApp na reconstrução das identidades sociais dos utilizadores do bairro Palanque. Esperamos que todos estejam bem de saúde e que esse banquete científico será da melhor forma possível, bem dado e bem transmitido. A vossa atenção, Salomão Panzo, como moderador. Obrigado, caríssimo Arnaldo. Obrigado a todos os presentes. Mais uma vez, de uma forma extensiva, sejam todos bem-vindos à atividade de estudante de Sociologia Cultural. Como disse muito bem o presidente, o professor Walter Lopes, essa comunidade é de todos, foi criada pelos estudantes
e tem objetivos que foram muito bem apresentados, que é um dos objetivos mais importantes, que é a promoção da investigação científica. E gostaria, antes de tudo, agradecer a Deus pela respiração e fôlego de vida, agradecer ao Mano Arnaldo e ao projeto aqui pelo convite que me foi feito. É uma honra e um enorme privilégio estar aqui para trazer a poesia. Quem quiser ter contato comigo depois daqui, é só acessar a minha página no Facebook, Gênero Poeta da Luz. Eu vou reclamar uma poesia titulada Vou Declamar. Vou declamar. As terras de Kabila Unene, recheadas de culturas e belezas modernas, variados dialetos a um povo solene, de raça negra, fortes e resistentes. Oh, povo paciente, quando não podem da afeição permanente. Angola tem a negra palanca, Wiwich admiráveis, Kwanza ao Rio, são os nossos signos. Angola Avante é o título do nosso hino. Eu vou declamar. Como poeta nascido no Imusec do Sambizanga, sem conhecimento da contemporânea ou moderna literatura, desconhecedor da clássica liturgia, inocente da representação trágica em cada poesia, sem conceito prévio da arte, confundo ritmos e melodia, criados em estúdios ou sons como de guitarras e piano, com o micro na mão a declamar em cenários preparados, mas eu vou declamar. Vou declamar ao andamento do luar nas noites escuras, quando já se notam as mais brilhantes estrelas lá no ar. Já estão os totens cadeiras sentados no chão, sacaias na mão, batuques em fogos aquecidos para acompanhar. O mais velho da roda que vai cantar, os grupinhos das crianças avivadas que vão dançar, ou ainda o soba misteriosa, ou ainda o soba que histórias misteriosas vai contar. Depois de tudo terminar, sou chamado para declamar. Naquele meio, quando a atenção cobre o silêncio, sou um poeta de calção engaigado e sem chinelos a recitar, sem necessidade de léxico linguístico complexo para encantar. Por que falar pseudônimo quando nome falso posso falar? Autônomo quando dependente posso falar? Ex-destilaria quando coisas extravagantes posso falar? Cada verso de meus poemas ali são aplaudidos, porque facilmente conseguem interpretar, sem câmera para me filmar e nem para me fotografar, mas na memória dos cotas eu sou guardado, e os caminhos são jornalistas, espalham as notícias. Se me chamarem a outras aldeias para declamar, eu vou. Se for em casamento, vai até restaurante para declamar, eu vou. Se for em restaurante, palestra, nem sítio até no beco para declamar, eu vou. Se o ICED me convidar para declamar, eu vou. Para além fronteira, se me convidarem para declamar, eu vou. Para minha amada, terra e pátria Angola, eu vou declamar. Gênio, poeta da luz. Na verdade, este é um tema que acaba de vários problemas, principalmente no conceito da pesquisa. Atendendo que, quando usamos o termo política, né, parece algo, com diversos problemas relacionados com o país, com questões de perseguições, não só. Dizer que o termo política, não é isso? Significa gerir, governar, não é isso? Guiar, conduzir. E eu falei provavelmente do bairro do distrito urbano de Engombota, bairro Patrício Lumumba, por isso tem um bairro em Recife. E claro que sempre
posso fazer uma observação extensiva, né, que conheço a realidade de lá, e dizer que o bairro Patrício Lumumba, né, é um dos bairros pertencentes ao distrito urbano de Ngombota, e o distrito urbano de Ngombota tem propriamente 4 bairros. Estamos a falar de Patrício Lumumba, tem Curi, estamos a falar da ilha de Cananga, Mapuluço e também e é um dos bairros também que passa na minha mente, né? Bom, vimos também que o bairro Patrício Lumumba está dentro de um distrito mais importante e mais desenvolvido a nível de Angola. Estamos a falar do distrito de Ngombota. Eu, quando fiz esse estudo, o meu tutor disse: "Pá, Gabriel, vais falar de Ngombota? Ngombota já está bem desenvolvido, não há problemas sociais, não há problema de saneamento básico. Por que não vai falar lá do Kazenga, do Prenda, do Rocha Pinto?" Eu disse: "Não, há muitas realidades que você não conhece em Ngombota. Ngombota tem vários problemas de saneamento básico, problemas, inclusive, né, difícil em que eu resido, por vezes passa uma semana sem água. E não há políticas ligadas com a questão dos recolhas de resíduos sólidos. Se há, de vez em quando. E as empresas muitas vezes fazem mediação com a administração, muitas vezes não funciona como deve ser. Há problemas sociais também, básicos. Vamos trabalhar e, quiçá, arranjar possíveis soluções para combater essas dificuldades. Porque, na verdade, o principal objetivo do sociólogo é fazer um estudo radiográfico de certos problemas sociais. Claro, nós buscamos os problemas sociais e as entidades responsáveis, estamos a falar propriamente do governo central, não é isso? Resolvem os problemas sociais. Nós, como sociólogos, não podemos resolver um problema, nós detectamos problemas. Quem resolve é o governo, claro, com o auxílio dos sociólogos. Por isso que o sociólogo deve trabalhar diretamente com identidades governamentais. Infelizmente, cá em Angola não temos este princípio, não é isso? Pensam que o sociólogo se deve ir pela televisão e não só. O sociólogo é um elemento fundamental para detectar vários problemas sociais, quer sejam problemas políticos e não só. Então, contando um pouquinho a história do distrito urbano da Ngombota, vamos ver que o princípio, ou seja, o começo da urbanização, da urbanização em Ngombota começou no ano de 1661, é já long time, já teve alguns princípios, concerne a própria urbanização, isto propriamente na era colonial. Bom, o bairro Patrício Lumumba, né, fazendo propriamente questão dos próprios limites geográficos, a sul, né, está ligado com a questão da Avenida Valoida, penso que os colegas conhecem, a este, a parte da rua do Clima Quienda, a oeste está ligado à questão do Oceano Atlântico, propriamente no Sírio, da Conceição Silva. Né? E, a princípio, eu falei sobre políticas sociais. O que são políticas sociais? Há uma certa diferença entre políticas sociais e políticas públicas. Eu penso que esse termo políticas sociais é um termo um pouco usado. O que eu penso que o nosso governo tem usado é mais políticas governamentais, em relação a políticas sociais ou políticas públicas, que eles chamam. Políticas públicas está ligado em questão de trabalhar com o povo e para o povo. Ou seja, nas políticas públicas, o cidadão trabalha diretamente com as administrações. E claro, o governo, para implementar qualquer tipo de política, deve se dirigir a esse indivíduo, fazer um pequeno inquérito para combater os problemas sociais que, na verdade, encontram-se naquela localidade. Agora, se de repente ele chega e vai decidir que deve pôr uma escola aí, sem primeiramente consultar, para ver se a escola realmente vai abrigar todos os estudantes, vai conseguir satisfazer a necessidade daquela comunidade, se ele não fazer esse estudo, basicamente eu considero isso como políticas governamentais, porque ele não trabalhou com o cidadão. E nas políticas sociais, não é isso? É um termo que, na verdade, é aplicado em várias áreas da política, geralmente dentro de um ambiente governamental ou político. E a política social também, né, surge com o objetivo de criar ações que afetam o bem-estar de todos, ou o bem-estar de uma determinada sociedade, diferente das políticas governamentais. Eu penso que
os colegas, como sociólogos, já vêm falar muito sobre questões sociais, né? Então, questão social é o quê? Questão social surge, não é isso? Na relação, não é isso? Entre a contradição do capital, não é isso? Do trabalho. Isso é uma obra que Karl Marx fala constante, sobre a questão das regras dos sistemas capitalistas, em que existe uma classe exploradora, uma classe que explora, né? Em que muitas vezes a força de trabalho sofre consequência do processo exploratório, e não só. E, falando sobre políticas sociais na contemporaneidade, vamos ver que, na verdade, na era contemporânea, né, as políticas sociais procedem de um diálogo contínuo, ou seja, nas políticas sociais, o governo, o Estado, deve trabalhar diretamente com a sociedade. Se haver uma ruptura entre governo e sociedade, dificilmente existirá uma política social. Por quê? Porque as políticas sociais, muitas vezes, ou na contemporaneidade, já não é totalmente responsabilidade do Estado. Claro que na contemporaneidade existem algumas instituições, que chamamos de ONG, organizações não governamentais, que auxiliam em algumas atividades que têm como principal objetivo satisfazer a necessidade das populações, ou satisfazer o bem essencial da população. Quais são esses bens essenciais? Acessibilidade de água, a acessibilidade de bens e serviços, a questão da higienização pública e não só. E o que é realmente saneamento básico, segundo a OMS? O colega frisou claramente que saneamento básico é o controle de todos os fatores físicos, ou do meio físico, que exercem efeitos nocivos sobre o bem-estar da comunidade. E também existem alguns elementos que afetam diretamente o saneamento básico, ou seja, existem alguns elementos que abrangem o saneamento básico, que é, primeiramente, o abastecimento de água às populações, a coleta e tratamento de resíduos, o acondicionamento e a coleta de transporte, a coleta de água pluviais, o saneamento da alimentação e o saneamento à habitação. Desta forma, o meu trabalho teve como principal objetivo compreender e analisar o impacto das políticas sociais propriamente ligadas ao saneamento básico dos habitantes do distrito de Ngombota, do bairro Patrocínio Lumumba. E o meu trabalho também teve como objetivo avaliar a percepção, bem como o grau de satisfação dos residentes do bairro Patrocínio Lumumba em relação à qualidade dos serviços de saneamento básico, propriamente distribuição de águas e a questão da recolha de resíduos sólidos. E quais são as metodologias que eu usei? Eu usei primeiramente a metodologia, usei a técnica da entrevista estruturada, trabalhei com alguns indivíduos responsáveis da repartição do serviço comunitário do distrito de Ngombota. Fiz uma entrevista por inquérito, com perguntas fechadas, para saber realmente a questão do grau de satisfação, algumas perguntas ligadas sobre se a população sente satisfeita com a questão da distribuição da água, se sente satisfeita com a questão dos resíduos sólidos, assim sucessivamente. E também usei a técnica de pesquisa teórica, porque essa técnica ajudou bastante a questão da discussão e comprovação da teoria, além de possíveis revisões da sua qualidade e alcance. Também usei a pesquisa biográfica, essa pesquisa ajudou-me bastante para que eu tivesse o início de todo o trabalho científico ou acadêmico. Também fiz a pesquisa documental, que usei o método da fontes primárias, ou seja, fui até a administração, deram-me documentos que realmente comprovam se existe ou não algumas políticas ligadas a saneamento básico, para que eu, na verdade, pudesse fixar o meu trabalho. Bom, é tudo que eu tenho para compartilhar com os colegas. É pouco, mas penso que foi suficiente. E obrigado pela compreensão. Obrigado, caríssimo Gabriel. Acredito que os sociólogos também. A presente temática que eu trouxe é um dos problemas que afeta Luanda,
diante ou perante outros problemas que Luanda tem. Nós sabemos que Luanda é uma urbe, é uma cidade, né, com vários problemas sociais. No entanto, é o normal de todas as cidades, mas dentro de Luanda nós temos nossos problemas específicos. No entanto, Luanda tem problemas de saneamento básico, problema de eletricidade, problema da água, problema de segurança, né, problema de delinquência, enfim. No entanto, são problemas que, diferentes problemas que Luanda tem sido alvo de escrito de diferentes sociólogos, outros estudantes de sociologia. No entanto, eu fui pegar um dos temas pouco discutido dentro da academia. No entanto, esse tema tem a ver com o fenômeno, a queima de delinquentes, né, que graceja um pouco por toda a parte em zonas periféricas de Luanda. Nós sabemos que a queima de delinquentes a nível da cidade de Luanda atingiu um nível assustador, né? Servindo nesse sentido de tábua de salvação para a população controlar e erradicar a delinquência, o crime que se vive nessas zonas, né, de Luanda. São crimes praticados maioritariamente por jovens provenientes de famílias vulneráveis, né, famílias essas falidas, famílias maioritariamente monoparentais, economicamente pobres, violentas, desprotetoras, potencializadas pelo baixo grau de instrução e alto nível de natalidade e forte presença de carência afetiva. No entanto, nesse sentido, nós procuramos apresentar o tema da seguinte maneira: a percepção dos moradores do distrito da Vila Flor face à carbonização de delinquentes. Bom, nós sabemos que não há dúvida de que a vida é um dos bens mais importantes nos países do Estado Democrático de Direito. A vida, a liberdade, a segurança e a integridade da pessoa são direitos fundamentais, né, da pessoa enquanto indivíduo dentro da sociedade. No entanto, Angola, como um Estado democrático de direito, né, do ponto de vista formal, não está fora desse padrão. Sabemos nós que Angola já é aderente e ratificou várias convenções, né, de direitos humanos, tanto a nível internacional quanto regionais, tais como a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Carta dos Direitos e Bem-Estar das Crianças, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros documentos, enfim. Em oposição aos princípios consagrados pela Lei Suprema do país, né, que é a Constituição da República, e em várias convenções ratificadas em Angola, a justiça por mão própria tem crescido muito nos últimos anos em algumas zonas da capitais, tais como nos municípios de Viana, Cacoapo, Sabizanga, Quilamba-Quiaxe, né, ao lado das várias formas de participação comunitária que a sociedade civil utiliza para a redução da delinquência e criminalidade, que por si só o Estado, enquanto órgão decisor das políticas públicas, vamos voltar naquele assunto, não é capaz de resolver por si só. Nesse exato momento, né, a nossa maior preocupação nessa temática, né, é procurar levantar a seguinte questão: qual é a causa que leva os moradores do distrito da Vila Flor a carbonizarem delinquentes? Que fatores estão na base, né, na base desse mesmo fenômeno? No entanto, nós sabemos que há respostas hipotéticas que a gente tem, né, há fatores hipotéticos que a gente conhece, né, fatores como sabemos nós como que muitos moradores queimam delinquentes, né, porque não confiam nos órgãos de justiça. Essa é uma resposta hipotética. No entanto, com esse estudo procurado, vamos procurar entender, né, se realmente os moradores do distrito da Vila Flor, nesse caso, queimam delinquentes só porque não confiam nos órgãos da polícia, ou nos órgãos de justiça, ou há outros fatores associados. No entanto, são questões que nós colocamos, né, para entendermos essa mesma temática. No entanto, nosso grande objetivo é compreender que percepção têm os moradores
face ao mesmo fenômeno, que é a carbonização do delinquente. Carbonizar, em outras palavras, significa queimar. Queimar delinquente. Que fatores, quer dizer, nós queremos compreender de uma maneira geral que percepção tem os moradores, né, face a esse fenômeno que é a queima de delinquentes. E os objetivos específicos: identificar as causas que levam os moradores a carbonizar delinquente, constatar a veracidade dos moradores face à carbonização de delinquentes e, enfim. No entanto, utilizamos para a compreensão dessa mesma temática, utilizamos a teoria do desvio, não por uma questão de preferência, mas por uma questão de temática. Nós sabemos que a carbonização do delinquente, de uma maneira geral, é um desvio. No entanto, sendo um desvio, fomos buscar a teoria do desvio na visão de Becker, né, a fim de compreender o mesmo fenômeno. Também fomos buscar o conceito de carbonização, o conceito de delinquência, o conceito de criminalidade, né, a fim de sustentar esse nosso trabalho. Carbonizar, em outras palavras, significa reduzir alguma coisa a carvão. Quer dizer, quando efetuar esse fenômeno, quando efetuado na pessoa, né, chamamos de carbonização de delinquente. Nesse caso, quando efetuado na pessoa, nós chamamos de carbonização de delinquentes nesse caso. No entanto, quais são as razões que levam as pessoas a queimar? Ou seja, historicamente, as pessoas queimam. Por quê? Historicamente, as pessoas queimam delinquentes, né? Porque quando o Estado em si não funciona como devia. No entanto, a queima de delinquente, em parte, ela representa fracasso, em outras palavras, do funcionamento do próprio Estado enquanto órgão decisor das políticas públicas, né? do ponto de vista sociológico ou histórico. Outro conceito, delinquência. Trouxemos aqui a visão de Paulo de Carvalho, o conceito, visão de Maria de Encarnação Pimenta, da delinquência, não deve discutir no seu tópico. Quem quiser ter mais noção dessa discussão, da discussão desse conceito, no entanto, temos aí o trabalho, né, pode consultar. Bom, também fomos pegar utilizamos para a compreensão do mesmo fenômeno, utilizamos a metodologia, utilizamos o procedimento metodológico, né, de recolha de dados que nós utilizamos. Utilizamos a metodologia quantitativa, também não por uma questão de preferência, todavia pelas seguintes razões. Primeiro, por uma questão temática e epistemológica, uma vez que essa metodologia foi dos principais métodos utilizados, né, pelas referências que abordaram temas parecidos. Outra razão, depois, por entendimento teórico, partindo do pressuposto de que a pesquisa qualitativa é muito mais diversificada em termos de concepção dos instrumentos de recolha e análise de dados. Bom, outra razão está aí descrito no trabalho, está apenas 10 minutos. Utilizamos a técnica, ou seja, no presente trabalho, utilizamos a amostragem não probabilística através da utilização do modelo da amostra bola de neve. Nessa temática, a percepção dos delinquentes, a percepção dos moradores face à carbonização dos delinquentes. O que nós queremos estudar nesse trabalho? Nós fomos investigar, ou seja, saber a parte das pessoas que praticam essa mesma ação, as pessoas que queimam o delinquente. No entanto, como é que nós fomos constituindo a nossa amostra? Nós fomos constituindo a nossa amostra utilizando a amostra bola de neve. Uma vez que a amostra bola de neve é aquela, nós sabemos, é aquela que você encontra um determinado indivíduo que pratica a mesma ação, depois de ser entrevistado, o mesmo indivíduo, depois vai mostrar diferentes indivíduos, né? No entanto, utilizamos a amostra bola de neve a fim de compreender o mesmo trabalho. Bem, o trabalho de campo foi efetuado nos períodos entre dia 1 de dezembro de 2020 a 20 de janeiro de 2021. Com base no Guião, realizamos 12 entrevistas nos setores de 17 de setembro. 2 minutinhos. Sim, ok. No setor de 17 de setembro, Culangola A, da Mutamba A e Mulher Sul. Bom, vamos pular. Tem aqui, o trabalho é muito extenso, então falei em pouco tempo, é complicado. Vamos discutir os dados. Vamos discutir depois. Nos corredores. Sim. Bom, tivemos também
várias tabelas, né? Constituímos a nossa amostra em função de diferentes variáveis, idade, sexo, crença, enfim. Sabemos nós que o distrito da Vila Flor, né, faz parte dos 6 distritos que constituem o município de Viana. O município de Viana está constituído por 6 distritos, que são o distrito da Estalagem, do Zango, enfim. Distrito da Vila Flor, temos que saber diferenciar. O distrito da Vila Flor não é a mesma coisa que bairro da Vila Flor. O bairro da Vila Flor é essa que faz fronteira com Quilamba. Depois do bairro da Vila Flor tem o distrito da Vila Flor do outro lado, aquela zona da Praia da Mutamba. Então são zonas que nós fomos investigar. Essa zona da Vila Flor é uma zona praticamente, do ponto de vista de infraestruturas, é uma zona praticamente que não tem nada. É uma zona com uma extensão, com uma população de 85 mil habitantes e tem apenas 2 esquadras. Nessas 2 esquadras, uma é móvel e temos aquela da Egevia. A maior parte dessa zona não tem polícia. No entanto, não tem escolas, escolas públicas, agora que tem uma escola que eu vi, na época que nós fizemos esse trabalho não tinha uma escola pública, não tem espaço de lazer, né? não tem centro de saúde público, né? Praticamente do ponto de vista das políticas públicas, é praticamente uma zona que não se verifica a intervenção do Estado como devia. Já está abandonada. No entanto, fomos investigar em função do Guiana, né? O nível de delinquência dentro do distrito, em função das entrevistas que fomos efetuar. Vimos que o nível de Vila Flor tem muitos problemas, inclusive de delinquência. Por exemplo, na entrevista que nós efetuamos, 91% de entrevistados, são 11, nós constituímos entrevistamos 12 pessoas. Né? Nessas 12 pessoas, 11 pessoas afirmam que há muita delinquência na zona. E apenas 8,1, apenas um diz que comparando os outros bairros não. Carlos Miguel, tens 1 minuto. Obrigado, vamos chegar. Bom, há muitas questões que nós fomos colocando, e questões importantes, não estão como expressar assim, de uma maneira rápida. Pela próxima, a organização ele vai fazer de uma maneira sintética. Fica melhor. Bom, de uma maneira sintética. Desculpa interromper. Como o trabalho é interessante e não tocou nos dados, se calhar fica o exemplo para os outros, vamos dar mais 3 minutos para falar dos dados, porque senão depois a plateia fica sem saber o que perguntar, como perguntar. Então vamos trabalhar com os dados. Obrigado, Também, Diego, obrigado. Diego, tens mais 3 minutos só para apresentar a apreciação. De resto, vou deixar a ditadura do tempo mesmo. WhatsApp. Redes sociais são várias. Aqui nós apenas delimitamos propriamente no Facebook e WhatsApp. Identidades sociais refere-se a todas as características que são atribuídas a um indivíduo pelos outros. Como exemplo, estudante, sociólogo, mãe, pai, entre outros. Redes sociais remetem-nos ao conceito de interação, relacionamento e compartilhamento. Propriamente nesse trabalho, nós apenas falamos das redes sociais digitais. É bem que nós aqui lembramos que temos as redes sociais, isso é, no mundo offline, e temos aquelas que são no mundo online. O nosso objetivo aqui, geral, foi compreender a influência das redes sociais, particularmente o WhatsApp e o Facebook, na construção e reconstrução das identidades dos utilizadores do bairro de Palanca. Partimos de uma pesquisa qualitativa, com a aplicação das técnicas de pesquisa bibliográfica e entrevista semi-estrutural. A nossa pesquisa foi feita no bairro Palanca, isto é, no município do Quilamba Quiache, no ano de 2020. Esse estudo partiu da seguinte pergunta de pesquisa: como as redes sociais, particularmente Facebook e WhatsApp, influenciam na reconstrução e construção das identidades dos utilizadores do bairro Palanca? Propriamente aqui, pelos aspectos teóricos, partimos do conceitos e fundamentos sociológicos de identidades sociais. Aqui nós trazemos a teoria de Sturtevant, Magalhães, Anton Giddens, Kaufmann, Durkheim. Segundo ponto, falamos das representações sociais versus identidade, na perspectiva de Correia e Silveira, Vala, Sturtevant, novamente, Moscovitch e Ever Goffman. Falamos também sobre a crise da identidade no mundo líquido
moderno. Tocamos aqui na teoria de Zygmunt Bauman, falamos também de Nóbrega. No quarto ponto, trouxemos aqui a questão do processo de reconstrução e deconstrução das identidades sociais, na perspectiva de Berkeley e Luckmann, Goffman e Derrida. Falamos também da definição da composição das redes sociais, na perspectiva de Manuel Kessel, Worth Mafauci, Recuero e Tomaelli. O último ponto aqui, o penúltimo ponto, desculpa, falamos da influência das tecnologias de informação e comunicação nas sociedades pós-modernas. Trouxemos aqui a Vani Moreira, Santaella e Bauman. O último ponto, tocamos num aspecto do surgimento e desenvolvimento do Facebook e WhatsApp. Tendo em conta a fraca bibliografia para este assunto, simplesmente nós baseamos-se na revista Info de 2011. Sobre o aspecto da metodologia do nosso trabalho, como já fiz aqui a menção, nosso estudo foi de uma pesquisa qualitativa. A nossa técnica aqui foi da entrevista semi-estruturada. Usamos aqui a análise de conteúdo como técnica de análise e interpretação de dados. Durante o nosso estudo tivemos várias dificuldades. Lembramos nós que em 2020 estávamos num período constante de confinamento. Nossa dificuldade teve-se em função à escassez de entrevistado, simplesmente baseamos-se numa amostra por conveniência. Esta amostra é designada pela disponibilidade do entrevistado, mas não por um critério estatístico, porque nós tivemos várias dificuldades em saber quem é que vamos entrevistar, disponibilidade dele, então aquilo foi dentro do bairro Palanca, tivemos que ver aquelas pessoas que estão disponíveis e aqui foi a razão que nós temos um estudo de uma amostra por conveniência. Desta feita, nós entrevistamos 10 utilizadores, subdividido em 6 do sexo masculino e tivemos 4 do sexo feminino. Sobre a parte da apresentação e análise e interpretação dos dados, tendo em conta o nosso estudo que foi por método qualitativo, nós aqui apresentamos dimensões de análise. A primeira foi as motivações para a adoção de novas identidades no Facebook e no WhatsApp. O nosso estudo visa mostrar as motivações para a adoção de novas identidades. Conforme aqui nós vimos, em função de algumas opiniões de vários entrevistados, como aqui o entrevistado número 1, de 22 anos, ele diz: o que me motiva a usar as redes sociais são os conteúdos que nela passam. Isto é, conteúdo ligado à política, ligado ao jogo de esporte, passo aqui a redundância, culinária, entre outros. O segundo diz que o que motiva a usar as redes sociais são os conteúdos que nela passam. Desta feita, conseguimos entender aqui que, com base aos depoimentos desses entrevistados, eles adotam as suas identidades face aos conteúdos que são fornecidos a partir das redes sociais. Ou seja, se os conteúdos estão ligados à questão da política, então aqui, com base a essa informação toda, conseguimos concluir que essa pessoa estará mais identificada à questão da política. Ou seja, a sua identidade pode sofrer uma alteração em função daquilo que ele mais consome dentro da própria rede social digital. A segunda dimensão de análise é o tempo de permanência online e offline. Nessa dimensão tivemos aqui opinião dividida. 5 entrevistados dizem que que a sua identidade não é influenciada pelo tempo de permanência estando online. Os outros 5 dizem que sim, são influenciados pelo tempo de permanência online. A terceira dimensão aqui que são os mecanismos para a construção e desconstrução dessas identidades. Nessa dimensão, com base aos resultados que nós obtivemos, o reconhecimento dentro do Facebook e WhatsApp e as lições que eles aprendem são os mecanismos principais para esse processo de construção e desconstrução das suas identidades. Na quarta dimensão, tivemos aqui que é a influência do Facebook e WhatsApp neste processo de construção e reconstrução e construção das suas identidades.
Com base nessas afirmações, conseguimos aqui entender que o modo como as pessoas, ou como os utilizadores, utilizam as redes sociais face aos conteúdos publicados, as informações e a interação entre eles influencia bastante na construção, desconstrução e reconstrução da sua identidade dentro do Facebook e dentro do WhatsApp. A quinta dimensão, temos aqui a diferença versus semelhança das identidades online e offline. Conseguimos entender aqui que a diferença das identidades online e offline, com base aos resultados obtidos na nossa pesquisa, são formadas por um conjunto de atores, isso é, indivíduos, que interagem a partir de um meio, que é uma rede, formado por laços sociais. Lembramos aqui nós que essa interação é feita dentro do processo estando online e offline. Como notas conclusivas, os resultados alcançados evidenciam-se que as redes sociais, propriamente Facebook e WhatsApp, influenciam de certa forma na construção das identidades dos utilizadores do bairro Palanca. As informações e os conteúdos ligados ao jogo, culinária, política, cultura geral, entre outros, disponibilizados pelas essas redes sociais digitais, são um mecanismo importante para a construção e desconstrução das suas identidades. Foi notado também que o tempo de permanência nas redes sociais e o reconhecimento são os mecanismos que ajudam neste processo. As hipóteses do nosso estudo foram concluídas, ou seja, foram confirmadas na medida que o indivíduo, ao criar o seu perfil dentro das redes sociais, ele tem um campo que não é obrigatório, mas é importante, é estudado para a criação do seu perfil dentro das redes sociais digitais, propriamente Facebook e WhatsApp. Estamos a falar sobre a questão do sexo, residência, data de nascimento, estado civil, número de telemóvel, idioma, instruções acadêmicas, crenças religiosas, todos esses elementos fornecidos pelo indivíduo, lembramos nós, sendo verdadeiros ou falsos, ajuda para a construção da identidade desse indivíduo dentro das redes sociais. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, um abraço extensivo aos colegas do painel e a todos os convidados. Bom, o tema da minha monografia é exatamente o que foi anunciado: a influência da publicidade televisiva no consumo de bebidas alcoólicas em jovens universitários. Ou seja, esse é um estudo que eu fiz propriamente com os estudantes da Universidade Jean Piaget de Angola. Os estudantes, ou seja, eu selecionei apenas os estudantes que estavam a frequentar o primeiro ano, né, do curso de Direito, do curso de Psicologia e do curso de Sociologia. Ou seja, é um estudo que também envolveu uma vertente comparativa. Bom, como é sabido, nós sabemos que o consumo de bebidas alcoólicas, né, é um fenômeno presente na vida, né, dos angolanos, principalmente, e esse consumo, em função daquilo que vai ser a sua dimensão, ela vai despoletando alguns problemas esses que depois tornam-se de preocupações das famílias, do próprio Estado em si, das igrejas e da própria sociedade. E, como nós sabemos, o consumo de bebidas alcoólicas também, quando é feito de forma excessiva, ela também resvala para outros problemas sociais. Nós temos estado a ouvir, por exemplo, problemas de crimes, a delinquência juvenil, a violência doméstica. Muitas das vezes são problemas que resultam do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Portanto, o meu estudo ela foi orientado com base nos seguintes objetivos. Ou seja, o primeiro objetivo foi exatamente compreender, ou seja, conhecer a prevalência do consumo de álcool entre os jovens universitários. Ou seja, nós queremos saber até que ponto e em que quantidade é que esses jovens consomem bebidas alcoólicas. O segundo ponto foi exatamente caracterizado, ou seja, nós detalhamos com a questão da publicidade, nós queríamos também ver ou medir a atitude desses jovens face às publicidades televisivas ou ao consumo de bebidas alcoólicas. E o terceiro objetivo foi verificar
os estudantes mais expostos às publicidades televisivas e o consumo, ou seja, se aqueles que se expõem mais ou aqueles que assistem mais publicidades são os que mais consomem. E foi exatamente isso que nós procuramos traçar. E para dar suporte, né, ao nosso trabalho, nós trabalhamos com teorias. Eu não utilizei as teorias macrosociais, como as teorias, por exemplo, o interacionismo, essas questões. Eu trabalhei com as teorias chamadas teorias microsociais, que são as teorias que tratam especificamente dos efeitos dos meios de comunicação sobre as pessoas. E eu trouxe duas teorias fundamentais, que é a teoria dos usos e gratificações e a teoria da socialização pelos médias. Né? A teoria de usos e gratificações foi desenvolvida por Blumer e o Souza. Né? Blumer é um inglês e o Souza é um português que fala muito sobre essa questão das publicidades. E esses teóricos, eles afirmam, por exemplo, que as publicidades televisivas elas têm três componentes fundamentais. A primeira é o quê? É a orientação cognitiva. Ou seja, segundo a teoria dos usos e gratificações, nós quando olhamos para a questão da comunicação, por exemplo, nós olhamos muito para o efeito que os meios causam sobre as pessoas. Então essa teoria faz o inverso. Ela estuda, ou seja, ela procura estudar a gratificação que o indivíduo espera ter quando assiste um programa de quê? Um programa televisivo. Ou seja, em vez de ser a televisão a influenciá-lo, é ele ser influenciado em função daquilo que ele vai escolher. E trouxe também a teoria da socialização pelos médias, que está muito ligada à teoria da socialização, porque nós sabemos que hoje os meios de comunicação, elas também têm uma componente socializadora, em função do tipo de mensagem que elas vão transmitir. E depois eu procurei identificar alguns fatores que influenciam o consumo de bebidas alcoólicas, né? De acordo com Brito. Existem cenários que concorrem, que facilitam e fazem com que os jovens ou as pessoas consumam bebidas alcoólicas. E um dos primeiros fatores são os fatores microsociais. Os fatores microsociais estão muito relacionados com o ambiente onde nós vivemos, a família. Estamos a falar, por exemplo, a saída com os amigos. Esses são os fatores microsociais. Depois temos os fatores macrosociais. Os fatores macrosociais estão relacionados com a própria sociedade no seu todo. Como é que a própria sociedade em si encara o uso de bebidas alcoólicas? Será que a sociedade aprova? Então, são exatamente esses fatores que fazem com que haja exatamente o consumo. Depois, trabalhei com uma teórica brasileira, que é a Pinsky, acho que vocês já ouviram falar. Ela tem um livro que fala sobre a publicidade televisiva de bebidas alcoólicas, né? Livros sobre o consumo de álcool. E ela traz aqui algo importante. Por exemplo, não é necessariamente, por exemplo, quando o indivíduo está exposto a um programa de publicidade televisiva, que depois de assistir o programa ele vai logo a uma cantina ou a um bar comprar cerveja para consumir. Estamos a falar por causa do efeito das mensagens. Né? Nós sabemos que as publicidades televisivas elas criam memórias. E essas memórias são criadas em função do cenário que nos são apresentados. Logo, quando o indivíduo estiver exposto em função das memórias que a própria publicidade criou, então aí há a chamada tendência ou não para o indivíduo consumir. E ela traz alguns aspectos importantes. Por exemplo, a publicidade televisiva ela contribui para vários fatores. Né? O primeiro é que ela reforça a atitude pro álcool, ou seja, para aqueles indivíduos que já consomem bebidas alcoólicas, a publicidade serve como um mecanismo de quê? De reforço. Ou para aqueles que não consomem, terem um início. O segundo fator, ela aumenta o consumo também para aqueles que já bebem, ou seja, em função da própria publicidade, a expansão da marca, então ela vai alcançando outras individualidades. E depois, ela também pode estimular, ou seja, pode estimular a redução do consumo, em função daquelas chamadas publicidades as publicidades que visam educar as pessoas, a sociedade sobre a redução ou não do consumo de alcoólicos. E depois, a outra questão é que ela predispõe os jovens a beber muito antes de 18 anos. Nós sabemos que a lei angolana, né, ela diz que a maioridade é atingida após os 18 anos. Yeah. E também a própria lei sobre as publicidades, ela diz que é proibida a venda de bebidas alcoólicas a jovens menores de 18 anos.
Só que as jovens começam muito antes em função do quê? Dessas publicidades, de acordo com essa teoria. E, por outro lado, do ponto de vista, olhamos também para a questão das consequências, né, do consumo de bebidas alcoólicas, e na questão da metodologia, eu trabalhei, como eu já disse no princípio, com estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, dos cursos de Sociologia, Psicologia e Direito, todos do primeiro ano, com uma amostra de 288 estudantes. Tá? Desta amostra, nós estabelecemos uma margem de erro que era de 5% em função da distribuição dos questionários para aqueles que já não voltam. Então nós tivemos um retorno de 225 questionários que foram utilizados para o trabalho. O estudo é quantitativo, utilizamos um método descritivo explicativo e utilizamos testes de hipóteses através do programa SPSS, que é um programa estatístico utilizado para verificar essas dimensões todas. E a nossa amostra, por exemplo, ela é constituída maioritariamente por indivíduos do sexo feminino, num total de 133. E tivemos apenas 91% de homens. E destes homens, nós temos, destes indivíduos, 70,7% da amostra afirmou que não consome bebidas alcoólicas. E apenas 28% consome bebidas alcoólicas. Num segundo momento, o que nós procuramos fazer é verificar se existe uma relação entre o consumo de bebidas alcoólicas e a variável gênero. Ou seja, queremos saber se entre o gênero masculino e o feminino, qual é o gênero que mais consome bebidas alcoólicas. E nós chegamos à conclusão que 50%, ou seja, a maior parte, quem mais consome bebidas alcoólicas são os homens. Ou seja, embora a nossa amostra tenha mais mulheres, em contrapartida, quem consome mais álcool são os rapazes, com uma porcentagem de 54%. Enquanto que para as mulheres nós tivemos apenas 46% de mulheres que consomem bebidas alcoólicas. Mas atenção, normalmente esses resultados elas variam em função também do próprio comportamento do entrevistado, do inquirido. Porque existem situações onde o próprio inquirido não aceita revelar a sua própria identidade. Tá? Então, por isso é que nós temos esses resultados. E, em função disso, nós procuramos verificar a frequência, ou seja, se existe diferença entre os estudantes do curso de Direito, os estudantes do curso de Psicologia e os estudantes do curso de Sociologia quanto à questão do consumo de bebidas alcoólicas. E nós conseguimos também notar uma diferença muito significativa, é que os estudantes do curso de Direito da própria universidade são os que mais consomem bebidas alcoólicas, ou seja, 70,19% deles consomem bebidas alcoólicas. E a seguir veio o curso de Psicologia, com 53,20%. E por último, tivemos o curso de Sociologia, com 50,70%. Ou seja, de uma forma geral, os estudantes do curso de Direito, em relação a outros cursos, são os que mais consomem bebidas alcoólicas. Por isso é que... E vamos a ver. depois disso, o que nós procuramos fazer? Nós procuramos verificar se existe uma relação direta entre o consumo de álcool e a publicidade televisiva de bebidas alcoólicas. E para isso, o que nós, primeiro procuramos verificar se os estudantes têm assistido, né, às publicidades de bebidas alcoólicas, antes partimos para a correlação. E nós vimos que os estudantes, por exemplo, 7,6% disse que nunca assistiu, nós também duvidamos um bocadinho. 43,1% diz que assiste raramente. 22,2% diz que assiste com alguma frequência. 19,6% diz que assiste regularmente, ou seja, assiste quase todos os dias, né, às publicidades. Depois temos o núcleo daqueles estudantes que não responderam, que é uma porcentagem de 7,6%. E em função disso nós procuramos verificar se existe uma relação entre aqueles que consomem, se são influenciados pelas publicidades. E para isso nós utilizamos um teste de correlação de
odd man item, né? Ou seja, para ver as médias, né? E nós vimos que não existe uma relação direta entre o consumo de bebidas alcoólicas e as publicidades televisivas, entendemos? Em função da resposta dos próprios inscritos. E nós procuramos ver também, né, entre o gênero, ou seja, entre homens e mulheres, quem mais assiste publicidade, né? E se consome bebidas alcoólicas. Nós vemos que os homens estão sempre a liderar. São os que mais assistem e também são os que mais consomem bebidas alcoólicas. E depois nós procuramos, através do teste de correlação da Spearman, era ver a frequência com que se assiste. Sim, já estou a terminar mesmo. A frequência com que se assiste, se é a mesma frequência com que se consome. E nós procuramos ver, ou seja, no teste de correlação da Spearman existe ou seja, o teste de correlação ele é mediado por uma variável, né, que é chamada de 0,05. Ou seja, sempre que os números estiverem acima desta variável, então significa que existe uma correlação positiva. Ou seja, existe uma correlação positiva. E se não tivermos esses valores, ou seja, algumas questões aí com os nossos colegas, temos a comunidade bastante envolvida nessa matéria. Se tivermos algumas questões, podemos dirigir ao Karen. Ok, muito obrigado. Em princípio, gostaria mais, porque já fiz isto no princípio. Em princípio, gostaria de agradecer bastante os caríssimos preleitores por serem completamente comunicativos. Na verdade, as temáticas levantadas são de importante ou de extrema importância. Por isso, vamos procurar abraçar. A minha questão são praticamente 3 questões. A cada preleitor vou dirigir uma pergunta. A primeira pergunta vai para o colega Zeferino. Exatamente. Como é que encara a questão que levanta? Como vantajosa ou desvantajosa? Se são vantajosas, gostaria que apresentasse as vantagens. E se são desvantajosas, gostaria que também apresentasse as desvantagens. E para o segundo elemento, o colega que fala sobre a carbonização, o colega Diego. Gostaria de perguntar ao colega Diego o seguinte: procurou identificar as causas que levam essas pessoas a carbonizarem os delinquentes? E se conseguiu identificar, gostaria que apresentasse as razões. E para terminar, só falta uma questão para terminar. Sim. Ao colega que fala de publicidade, gostaria de saber se procurou saber a razão que leva os estudantes universitários ao uso de consumo de bebidas alcoólicas. Muito obrigado. Sobre a questão na aquisição de certos documentos como forma de sustentar a pesquisa. Nesse caso, eu queria saber, será que os documentos levantados pela administração contextualizam a realidade que se vive no município ou na área de estudo? E qual foi a conclusão? Eu gostava de saber também qual foi a conclusão da pesquisa. O meu colega Salvador tem um tema muito pertinente, tem sido um dos principais problemas que o país tem enfrentado. Dizer que o sociólogo é o amigo íntimo da interrogação, então não tem como. Quem está aqui aprende mais de 2 vezes. O colega Gabriel falou sobre políticas públicas, políticas sociais e governamentais. Com base no estudo feito, quais são as políticas, dentre estas que cá temos, quais foram os tipos de políticas que o colega Gabriel detectou durante a tua pesquisa, entre essas 3? E qual seria a mais viável a ser implementada em Angola? Sabe, o professor Walter e o colega Salvador. A outra, que é a última deste caso,
É sobre as recomendações. Né? O Carlos falou aqui de política de saneamento, teve as suas conclusões também, de tudo. Gostava de saber quais são as recomendações que o seu estudo tanto apresentou. Perguntar se existe uma entidade fiscalizadora do cumprimento das políticas sociais criadas nesse bairro. Obrigado pela palavra. Fui ultrapassado pelo professor Walter e pelo Matar. Esse é o hábito dos professores, adivinhar o que os outros vão perguntar. Mas pronto, tenho aqui duas questões muito simples. O colega, portanto, falou de política, que há uma disparidade tremenda em relação, por exemplo, políticas sociais e políticas públicas. Eu, na verdade, não consegui perceber de facto nada na sua abordagem. Gostava que repetisse qual é a disparidade que há, para não criar aqui uma confusão entre nós. E, se calhar, tentar trazer dois exemplos, o que é política social, exemplificando mesmo, o que é política pública, para não sairmos aqui com uma confusão. De resto, é um tema interessante. As abordagens não vão terminar aqui, vamos continuar a pesquisar. Muito obrigado. Obrigado, caríssimo senhor. Na eloquência, mas vou aqui tentar exprimir a minha ideia do que eu vi acerca da carbonização. É isso aí. Estou aqui a aprender com o sociólogo porque eu faço mecânica como curso, então estou muito fora da minha área, mas estou aqui já a pegar umas ideias do que é sociologia. Acho que peguei aqui a investigação, identificar os problemas e trazer fora a fim de achar metodologias de resolução. Mas, quanto ao tema que o nosso colega falou, o nosso sócio, né, como aqui já ouvi a chamarem, falou da carbonização. Eu gostaria de saber, já pesquisou e já trouxe à sociedade, mas no final não vi a sugestão de se é certa ou é errada a queima dos praticantes de roubo. Gostaria de saber se a sociologia só investiga os problemas, identifica, traz à sociedade, cruza os braços, não traz uma solução, sendo correta ou errada, ou se traz e nessa posição qual é? Yes. Obrigado. Obrigado pela oportunidade para poder responder. Bem, na verdade, eu gostaria de falar sobre o tema carbonização. Primeiramente, quero lembrar que, do ponto de vista jurídico, os direitos humanos são direitos intemporais e invioláveis. Penso que o direito à vida é um direito inviolável, logo, ninguém deve tirar a vida de ninguém. Portanto, gostaria de saber, do ponto de vista sociológico, o que deve ser feito, ou seja, o que a sociologia oferece para a redução do nível elevado de mortes de ladrões. Dada a existência ou a recorrência do fenômeno carbonização nesta localidade e em outras partes de Luanda, que medidas as instituições governamentais têm tomado face à existência desse fenômeno na capital angolana? A minha pergunta tem a ver com a questão o tema sobre a influência do Facebook e WhatsApp na construção das identidades, se é que assim percebi. Eu gostaria de saber se o Facebook e o WhatsApp, essa questão da construção das identidades, o nosso preletor disse que tem muito a ver com aquilo que o indivíduo vai pesquisar na rede social, ou seja, a partir desse processo pode-se considerar a questão da construção das identidades. Mas a minha questão recai no seguinte: aquilo que o indivíduo vai pesquisar tem muito a ver com aquilo que ele é, com o processo de construção na sociedade em que está inserido, aquilo que foi aprendendo, aquilo que despertou seu interesse. Então, dentro da rede social, eu acredito que não vai muito na questão da construção. Vamos refletir na questão do reforço das identidades. Então, eu gostaria que o nosso preletor pudesse mais ou menos apresentar essa diferenciação, se é muito pela construção das identidades ou a questão do reforço da identidade. É mais ou menos isso. E a minha questão vai direcionado
ao tema sobre a influência das redes sociais na construção de identidades, né? Na verdade, quanto foi dito aí é bem verídico e a minha questão é sobre um tema, ou seja, uma passagem que o preletor disse, dizendo que tudo quanto nós fizemos nas redes sociais são monitorados, né? Isso, na verdade, já temos conhecimento com a clara divulgação de Edward Snowden, né? Um ex-agente da CIA que fez aquela descoberta. Mas a minha dúvida é, isso de certa forma não lesa o direito de expressão que foi consagrado na nossa Constituição? Eu vou me dirigir ao colega Samuel, também ao colega Diego. O tema do colega Diego sobre carbonização de delinquentes é um tema que traz muitas sugestões, né? E também contribuições. O colega Diego, na sua abordagem, eu não consegui, acho que não foi mais a fundo quando falava sobre pessoas que já praticaram esse ato 2, 3 vezes. Do ponto de vista jurídico, acho que a colega já falou, é punível. Se pegarmos também a Bíblia, é punível. Eu não consigo me rever um jovem que já praticou isso 2, 3 vezes e é pai de uma família. Eu não sei se o colega foi mais a fundo, poder saber qual tem sido a convivência dessa mesma pessoa, porque não consigo me rever. Alguém que já matou 3, 2 vezes, é pai também, não sei se. E a outra, que eu gostava de saber também, o colega Diego, as pessoas que são matadas são residentes, são do bairro ou são pessoas que vêm de outras zonas? E qual tem sido também o olhar da própria família? Porque acho que já participamos em muitos óbitos da turma, é mesmo pessoa, do ponto de vista cultural, como tem sido realizado o próprio funeral. E a outra, ao colega Samuel, quando dizia sobre a influência da publicidade televisiva no consumo de bebidas alcoólicas em jovens universitários. Falando do grupo de amigos, acho que ninguém, posso dizer aqui, ninguém influenciado a um amigo, porque eu posso dizer que todos nós somos de bairros onde tem pessoas que consomem. Então, acho que, para mim, a influência aqui não tem muito peso. Acho que o que se deve dizer aqui mais tem a ver com a questão da educação. Educação, porque existem pessoas que andam com pessoas que consomem álcool e não consomem. Como também muitos são bandidos nos bairros, outros não são. Então, acho que não tem muito a ver com influência de amigos, etc. Obrigado, Lucinda. Obrigado, Lucinda. Vamos a seguir com Zeferino, sim. Eu fiquei atenta quando o colega, quanto à sua abordagem, ele disse que o tempo de permanência em online e offline contribui para, ele citou aqui, o processo de construção, desconstrução e reconstrução. E como estudante de Sociologia, eu gostaria de ouvir de forma particular, parte do colega, que explicasse para mim, trazendo na questão, na vertente sociológica. Gostaria de perceber mais um pouco. Primeiro, eu gostava de chamar a atenção ao Diego. Ele fala do bairro Vila Flor, não delimita propriamente. Vila Flor é grande, da Pumangol, do outro lado. Obrigado. Agora, nas questões que os teus entrevistados apresentaram, ou nas respostas, trouxeste a categorização. Não confiam na polícia, mas é para dar lição, frustração, a única forma de acabar com a delinquência. Qual é a sua interpretação nisto? Porque, pelo que eu notei, só apresentou a categorização das respostas. Não vi nisto a interpretação do pesquisador. Eu gostaria que tecesse, se for possível. Outro sim,
alguns queimam por orientação da polícia. Um entrevistado disse isso. A minha questão é, procurou ouvir o outro lado, a versão da polícia? Se ouviu, qual é a relação? Como pesquisador, qual é o teu posicionamento fruto dos dois pareceres? E quanto ao Zeferino, fui ultrapassado pelo colega Samuel Junqueira. A minha questão é, por que só os estudantes de Direito, Psicologia e Sociologia? Já há relatos no Piaget de que estes são os que mais consomem? E, para terminar, 70% afirmou que não consome bebidas alcoólicas. Então, 70% não consome bebidas alcoólicas, e o colega frisou isso, talvez alguns tenham omitido este facto. Até que ponto, se o colega supostamente já chuta que alguns provavelmente tenham omitido, até que ponto os seus dados são confiáveis? Obrigado. A minha questão vai ao sociólogo Diego, não é, que falava sobre carbonização. E aqui alguns intervenientes disseram que, segundo a lei, não é, a vida é um bem precioso e que ninguém poderia carbonizar ninguém. E a minha questão é a seguinte: se a população que carboniza esses miliantes são tidos também como criminosos, ou quando a polícia aparece, essa gente é levada para a cadeia, e como ficam os agentes do ciclo, que matam de vez em quando as pessoas a queima-roupa no meio de muita gente, sabendo que é violação dos direitos humanos. Muito obrigado. Gostaríamos de ouvir as intervenções dos nossos preletores. Estou aqui com o nosso primeiro preletor, Zeferino, representante do Instituto Superior Politécnico Procuista. Ele, por sua vez, vai trouxer algumas considerações no nosso canal. Zeferino, seja bem-vindo. A convite da UES, nós estamos aqui para mais um exercício acadêmico, para refletir sobre as questões da influência do Facebook, do WhatsApp, daquilo que é a construção da identidade palanca, uma vez que isto é um tema bastante atual, faz parte da vida dia a dia hoje de todo indivíduo que faz parte daquilo que é a sociedade, o mundo em rede. O segundo interveniente, Diego da Cruz, também sociólogo e docente. Diego, seja bem-vindo à atividade da Coisa. Obrigado, Leopoldo, pelo feedback. Okay. Diego, o que é que podemos esperar desta atividade? Bom, nessa atividade vamos esperar alguns subsídios, né, acerca de determinados problemas que Luanda tem vivido, né? No entanto, eu nesse exato momento trouxe aqui um tema importante, que é um assunto praticamente de seja uma parte das zonas periféricas de Luanda. No entanto, falo especificamente da questão da queima de delinquentes, que é um assunto praticamente preocupante nas zonas periféricas. Portanto, é um assunto que levantamos e vamos procurar discutir com os colegas formados em Sociologia. Bem, vamos ouvir também o nosso professor, que está aqui a acompanhar a nossa atividade da Coeso. Ele fará a sua apresentação e trouxer algumas considerações breves sobre a atividade. Professor, seja bem-vindo ao nosso canal Cozinha Científica e a atividade da Coeso. Obrigado. Bom, eu tenho apenas a encorajar esta vossa postura diante da sociedade. É importante que os sociólogos tenham uma palavra a dizer na resolução dos problemas sociais do nosso país, sem que os problemas sejam equacionados, sejam refletir sobre os problemas sociais, refletir sobre os fenómenos sociais do nosso país. É extremamente importante, não é? E é graças ao trabalho dos sociólogos, das pessoas ligadas às ciências sociais de um modo geral, que as autoridades, as entidades públicas conseguem resolver os problemas sociais do nosso país. Portanto, eu penso que o vosso trabalho é extremamente importante e encorajo-vos vivamente a continuarem nessa cena. Muito obrigado. Bem, obrigado. Bem, vamos ouvir também um dos moderadores da nossa atividade,
e ele, por sua vez, fará a sua apresentação e cuja temática foi pertinente. Ora viva, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Sou Gabriel Carlos, sociólogo. Na verdade, esse tema foi pertinente, ou seja, o facto que está a ocorrer aqui é de extrema importância, porque estamos a levantar problemas ligados a questões de Luanda e, claro, como sociólogo, estamos sempre prontos para satisfazer as necessidades sociais. E, claro, arranjar sempre uma radiografia dos nossos problemas sociais para que, quizá no futuro, né, as nossas identidades governamentais possam resolvê-lo. É tudo. O presidente da Coeso, Walter Lopes. Sr. Walter, fala-nos um pouquinho sobre essa atividade em comemoração do 10º aniversário da comunidade. Bem, esta atividade que está prestes a terminar está a ser um sucesso. Nós estamos a saudar o aniversário da Coeso. A Coeso é ciência, visa promover a investigação científica, promover o intercâmbio entre estudantes, professores e outros atores da sociedade civil. E na sala, não é, temos estudantes, temos professores, temos pessoas vindo de outras províncias. Aliás, o nosso vice-presidente vem do Bié, temos ali pessoas que vêm de Cabinda, interessados pela temática, não é, que é os problemas sociais em Angola, particularmente em Luanda, e trazer elementos para a compreensão destes problemas. Estamos a discutir a questão das políticas sociais, discutimos um tema muito interessante que tentamos compreender as razões da carbonização dos delinquentes por parte dos moradores aqui no distrito Vila Flor. Surgiram mais perguntas do que respostas, mas o próprio autor nos traz elementos muito importantes para compreender. Fala-nos da questão da própria estrutura social que concorre, não é, para este comportamento. Fala um pouco da quebra dos valores sociais ou dos valores morais. Enfim, é duas temáticas interessantes: a questão da influência das redes sociais virtuais, o Facebook, o WhatsApp, e também a compreensão das razões para o consumo de bebidas alcoólicas por parte de estudantes do Jean Piaget. E pronto, são temáticas muito interessantes, muitas respostas, mas mais perguntas do que respostas, porque as perguntas certamente nos levam a respostas e a trazer subsídios, não é? Para que quem traça as políticas públicas, quem tem a missão de executar as políticas públicas, as políticas governamentais, as políticas sociais, possa então pegar nestes contributos para fazer uma sociedade melhor. Não são os sociólogos que vão mudar a sociedade ou resolver os problemas, mas são certamente os sociólogos e outros atores de outras ciências sociais que vão trazer elementos para a compreensão destes problemas sociais, conforme diz o nome da própria atividade. Bem, Presidente Walter, que comunidade teremos nos próximos 2 anos? Bem, a comunidade está em transição, estamos a trabalhar e vamos iniciar agora um processo de trabalho árduo. A comunidade está em transição, mas é claro que a geração anterior certamente que vai trabalhar, está a trabalhar com a geração nova, não é? Não podemos fazer uma ruptura completa, porque senão as estruturas caem, mas teremos acima de tudo uma comunidade em parceria com outras comunidades. Eu gostava de destacar aqui que esta atividade, que é uma atividade da Coeso, mas em parceria com o espaço sociológico, com a cozinha científica, eu costumo dizer que juntos somos poucos para fazer ciência. E quanto mais atores surgirem, mais comunidades, subcomunidades, mais associações, nós juntos estaremos a desenvolver um trabalho melhor. Uma comunidade mais ativa, com a Semana de Sociologia em abril do próximo ano, mas neste intervalo ainda haverão outras atividades que estão a ser preparadas. Gostava de anunciar um projeto
que a Coeso pretende trabalhar, que do laboratório da monografia aos resultados da pesquisa. Este provavelmente será a próxima marca da Coeso, do laboratório da monografia aos resultados da pesquisa, para nós trazermos os subsídios que são trabalhados nas monografias, porque muitas vezes diz que não há trabalho, as pessoas não investigam, mas os resultados é que muitas vezes acabam por ficar engavetados. Então vamos criar esse espaço do laboratório da monografia aos resultados da pesquisa. Obrigado, presidente Walter. Desejamos sucesso. Bem-vindos aos estudantes e também profissionais de diversas partes do país. Aqui, por exemplo, temos aqui o vice-presidente. Exatamente. A Coeso brinda-nos hoje com uma conversa de sociologia, elusiva ao 10º aniversário. A Coeso é uma comunidade ainda recente, mas que está a marcar passos longos a contribuir cada vez mais para a extensão da sociologia, não só, como também de outras ciências. E a prova disto é a atividade que nós temos hoje. Abordou-se aqui vários problemas sociais e dando visibilidade aos estudantes, aos estudiosos de sociologia, apresentando aqui os seus temas, os seus referidos temas. Notamos que é nessas atividades que verificamos que a Coeso é uma comunidade inclusiva, e com estas atividades não aprendemos apenas uma vez, como aprendemos muitas vezes, tendo em conta a diversificação das temáticas cá abordadas. Verificamos uma certa pluralidade, uma certa complementaridade nestas abordagens, e isto também é uma das naturezas das ciências sociais. Saímos cá com a mente mais aberta, com uma mente mais holística, porque a cada dia aprendemos mais e nas conversas sociológicas aprendemos muito mais. Bem, Carlos, fala-nos um pouquinho do núcleo dos estudantes de Sociologia da província do Bié. Uma das grandes missões da Coeso, da comunidade de estudantes de Sociologia, é abranger cada vez mais a Sociologia, é dar vida à Sociologia nas demais províncias. E esta tem sido uma das grandes missões, como membros da comunidade de Sociologia, dar esta visibilidade, dar a conhecer a comunidade que, na realidade, a Sociologia existe em Angola e está preocupada com as comunidades. Lá no Bié abriu-se um novo núcleo, ainda não está oficializado, porque precisamos de uma boa cerimônia, um bom encontro, com a presença de quase toda a comunidade, de modo lá conhecer. O núcleo de Sociologia na província do Bié está a evoluir cada vez mais, temos muita visibilidade, partindo da ideia de que a província precisava de sociólogos. E quando lá cheguei na província do Bié, fui logo destacado, fui logo mencionado que não, estamos a precisar porque as mídias precisavam. E os problemas sociais está espalhado em todas as províncias, e a necessidade do sociólogo lá estar, de dar o seu ponto de vista, de dar a sua contribuição, de modo a sensibilizar a comunidade, de modo a sensibilizar as entidades do Estado, não é? A comatar os problemas que a comunidade tem vivenciado. Marcamos passos novos, estamos a colaborar atualmente com o governo provincial, nesse caso com o governo da província do Bié, estamos a colaborar também com várias ONGs, precisamente com a Cruz Vermelha, com a Unicef, entre outras e outras organizações a nível da província. E os passos são de facto muito significativos. Bem, sucesso, ex-presidente da comunidade de estudantes de Sociologia. Seja bem-vindo ao canal Cozinha Científica. Obrigado. Bem, Salomão, estamos aqui a celebrar o 10º aniversário da comunidade de estudantes de Sociologia. E atenção, é uma comunidade, ou a única ligada em Sociologia no nosso território, legalizado pelo governo angolano, no decreto presidencial. Estamos aqui diante de uma das figuras que também muito devemos reconhecer, na altura em que a Coeso foi legalizada, o presidente era o Salomão. Nesse caso, ele, os seus elementos
e muitos dos nossos membros se debateram para que a comunidade de facto fosse legalizada no território angolano. Salomão, fala-nos um pouquinho da relação entre a antiga presidência e a atual, face então alguns desafios que vêm se levantando a nível da comunidade. Obrigado, Leo. Obrigado, Leo, pelo convite para estas palavras breves sobre a Coeso. Quanto à relação, ou a minha relação com a atual direção da Coeso, acredito nas minhas palavras e não nas outras palavras que têm sido preferidas aqui e acolá. A relação é boa, nunca tivemos problemas de conflitos, eu e a atual coordenação da Coeso, mas as pessoas têm especulado que eu não lido bem com a atual direção da Coeso, particularmente o professor Walter Lopes, que não é bem verdade. Eu nunca tive nenhum problema com ele, não tenho nenhum problema também com a direção de uma forma geral, mas a nossa relação é mesmo sustentável e é boa e amigável. Quanto aos projetos que nos colocam aqui, a Coeso tem grandes projetos, por isso é que estamos aqui de volta. Estivemos desde 2018 ausentes da comunidade, mas devido a um certo silêncio que estávamos a perceber, este ano decidimos voltar para retomar a Coeso, revitalizar a Coeso, tornar a Coeso aquilo que já foi entre 2016 até 2018 e também ativar um dos botões desativados na Coeso, que é a questão da produção científica para dar respostas a alguns problemas sociais que Angola carece de contribuição dos sociólogos. Bem, Salomão, tendo em conta que infelizmente de lá para cá é notório, né, o pouco interesse de alguns membros, podemos assim considerar da comunidade, estão diante das câmeras da cozinha científica. Que apelo o Salomão faz relativamente à solidariedade mecânica dos membros em torno da Coeso? Bem, o meu convite é sempre aquele que eu tenho feito. Todo aquele que é estudante de Sociologia e, de uma forma geral, de Ciências Sociais, tem que ver a Coeso como um espaço fundamental para apresentar, para expandir as suas ideias. Logo, é preciso que todos nós venhamos ao encontro da Coeso e damos aqui a nossa contribuição para que a Coeso consiga desempenhar os seus papéis sociais que estão no estatuto reconhecido pelo Estado angolano, que é a produção científica, que é a contribuição na resolução de alguns problemas sociais a todos os estudantes. Atenção, estudantes não, a todos os interessados envolvidos no campo da sociologia, de Cabinda ao Cunene, como têm dito os políticos, venham e possam contribuir para a melhoria dessa comunidade, porque ela precisa de vocês, e sem os estudantes, professores e outros profissionais, ela não consegue caminhar. Só em conjunto podemos dar as respostas que temos vivenciado dentro dessa sociedade angolana. Bem, Salomão Panzo, gratidão por ter aceito o nosso convite de falar nos microfones da Cozinha Científica. Atenção, seguidores, também gostaríamos de falar com aquele que foi o primeiro presidente da comunidade de estudantes de Sociologia. Estamos aqui a falar de sociólogo Felipe Calunga Moraes, mas infelizmente recebemos uma nota por parte do sociólogo ainda nas primeiras horas do dia de hoje, em que, em função de alguns efeitos perversos, não será possível a sua presença, mas certamente que teremos outra oportunidade para ouvi-lo. Por isso, você que ainda não está subscrito no nosso canal, faça a sua subscrição, ative o sininho para que possa então receber todas as notificações relativas. A guerreira mulher, criada por Deus, ela é forte, ao mesmo tempo é frágil. Ela é brava, ao mesmo tempo é suave. Ela é batalhadora. Ela é mamazungueira. Ela é lutadora. Ela é aquela que suporta tudo pelos seus. Se um fiscal, por favor, não leva meu negócio, é dele que eu tiro o pão de cada dia para os meus filhos. Faça sol, faça chuva, rumo ao seu destino. Ele é digna da sua natureza. Muito obrigada.
Ok, seguidores do canal Cozinha Científica, já estamos no final, bem na reta final da nossa atividade da celebração de 10º aniversário da comunidade estudante de Sociologia. Mais do que falar, mais do que visualizar, os presentes têm uma palavra final. Por isso... Conheço ao serviço da ciência e da comunidade. Boa!